Entendeu? Se console comigo, eu também estou ansiosa. Para ver se melhora. Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a Rádio XYZ para todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ. Show! Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei. Este é o programa Fórum de Ideias, um programa todinho criado para a prosperidade do nosso Brasil. Lembrando, meu filho Ricardo que vai explicar para vocês, porque nós temos um apoio. Ricardo, conta aí sobre a Secult, sobre o governo de Goiás. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês, diretamente da Rádio XYZ, de Goiânia, Goiás, para todo o Brasil. Nós estamos na 44, o maior polo econômico do estado e do Brasil, eu posso dizer, minha mãe. Lembrando que esse programa é uma contrapartida social em razão da Lei de Incentivo à Cultura, Lei Paulo Gustavo, de incentivo a empresas do setor audiovisual. Lembrando que isso é do governo federal, viabilizado pelo estado de Goiás, através da Secretaria de Cultura Secult. Obrigado. E lembrando que nós estamos ao vivo para todo o Brasil através dos sistemas da Rádio XYZ. Android, iOS, aplicativos, sites parceiros. É só ir na aba recados e mensagens, tá? Meu povo de Goiânia, olha, vocês serão priorizados aqui também, viu? Vem com a gente, vem com a gente. Minha mãe, eu tô muito animado, porque eu vou te falar, essa mulher é forte. Sim, eu estou especialmente feliz, porque é uma pessoa que eu considero muito, eu admiro muito, é uma pessoa que eu sou muito honrada de ter como pessoa da minha, para mim é como se fosse minha família, minha amiga, uma pessoa elegante, fina, culta, doce, gentil, capacitada, forte, e por isso mesmo ela foi escolhida para assumir um cargo muito especial, que eu considero, assim como vocês aí vão poder me dizer, um dos pilares de qualquer gestão, seja municipal, estadual ou federal. É um pilar de gestão, é uma das secretarias mais importantes, né? Quiçá, eu acredito, no futuro, a mais importante, porque sem ela não tem um futuro garantido em nenhum nível. Ela é secretária da Educação aqui de Goiânia. Nós vamos falar com ela, que ela tem um nome comprido, muito chique, mas ela é conhecida por todos nós pelo nome de família Milene Baldi. Tudo bem? Oi, Márcia, tudo bem? Ai, eu fico até emocionada com tanta honraria. Mas verdadeira e merecida. Sem dúvida. Ai, que delícia, é gostoso estar aqui com você. Você é uma pessoa muito querida, Ricardo também. É um prazer, né, do jeito que eu falei na hora que eu cheguei, eu falei, quando a gente entra nesse ambiente, que encontra a Márcia, gente, dá vontade de sentar, tomar aquele cafezinho, conversar afiado, sabe, esquecer que eu tenho volume de trabalho horroroso, esqueço tudo, Márcia, por isso que eu acho que eu devo ter, acho que eu vou colocar um ponto de todo dia para bater aqui. É verdade. Na rádio, todo dia, final do dia, eu falei assim, hoje eu preciso trabalhar lá na rádio com a Márcia, dar uma descansadinha. Convocada. Aqui é o lugar que a gente descansa, só de olhar para a Márcia com essa carinha dela. Ai, que bênção, minha amiga. Querida Milene, Sim. Você foi chamada a uma missão que envolve todos nós, né? E é uma missão mesmo, é um chamado, um chamamento. Ixi, é verdade. Só mesmo quem está lá, às vezes, cuidando da sua própria vida, dos seus próprios funções, trabalho, como eu conheço a Milene, eu sei que ela leciona, eu sei toda a vida profissional dela, e de repente ela é chamada. E nesse chamado para assumir essa secretaria, envolve muitas mudanças, muitos desafios. E ela precisa vencê-los em nome de todos nós. Nós todos confiamos nesse trabalho. E aí, Milene, minha querida, eu gostaria que você explicasse como você se sentiu quando recebeu esse chamado. O que você pensou e como foi iniciar esse projeto? Tá. Bom, primeiro dizendo que assim, estar na Secretaria da Educação, né, do município, para mim é uma honra muito grande. Sou professora, a minha missão e meu primeiro trabalho, eu sempre digo que é ser professora. Sou professora universitária já tem 20 anos. Olha só. E
em algum momento lá atrás eu decidi que eu queria dar aula. Desde criança eu tenho uma vocação, eu digo que é vocação, que é dom mesmo. Eu gosto muito de ser professora, eu tenho muita paciência, eu tenho assim, me dedico muito ao meu trabalho. Tem 20 anos que eu dou aula, mas não acontece uma aula sem eu me preparar. Então, o que me dá prazer, de fato, sempre é estar em sala de aula. E aí me veio esse convite, né, para entrar na Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia, como secretária executiva, em julho do ano passado. Eu entrei como secretária executiva em julho do ano passado. Foi muito bom, porque para mim, eu falo assim, que foi muito importante isso para mim, porque foi uma entrada que me deu um conhecimento, né, dos fatos e da secretaria, me deu uma oportunidade de pisar um pé de cada vez. Eu entrei podendo conhecer tudo que envolve a Secretaria, né, de Educação, todos os números que a gente acolhe lá dentro. Então, para mim, foi muito bacana por ter tido essa oportunidade de entrar como executiva. E trabalhando todos os dias, eu consegui fazer um reconhecimento do que é o trabalho lá dentro. Conhecer os servidores, visitar algumas unidades educacionais, me apropriar de termos, né, siglas que até então eram desconhecidas para mim. Eu brincava que na primeira semana de trabalho eu falei, meu Deus do céu, é tanta sigla, RMS, ME, né? E eu pensava assim, como é que eu pergunto? Eu tenho vergonha de perguntar, né? Isso tudo. Porque ali eu já estava trabalhando, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito, eu acho que por ser professora, eu gosto de estudar, né? Então tudo que me chega, que eu falo assim, eu não sei, eu vou estudar, estudo a fundo, pesquiso, me aproprio, e aí ali eu me sinto mais confortável. E quando eu recebi o convite para assumir de fato como titular da pasta, Márcia, é interessante, assim, nunca me fizeram essa pergunta, né? Primeira vez que eu acho que eu respondo sobre isso. Mas é um misto, né, de ansiedade, responsabilidade. De um lado, por quê? Porque os servidores já me conheciam. Sim. Então, eu não era uma pessoa que foi convidada a estar na função que todo mundo ia ter que engolir. Sabe aquela coisa assim, cair de paraquedas? Não. Eu já estava ali, os servidores já me conheciam, então eu senti uma responsabilidade maior do que talvez eu sentisse entrando na função e conhecendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a expectativa era alta, porque eu já estava ali desenvolvendo um trabalho junto com eles. Bacana. E, de repente, eu fui convidada a assumir, né? Em uma situação, eu fui convidada a assumir. Eu não aceitei logo de cara, por quê, Márcia? Eu poderia ter, né, desviado do convite, da responsabilidade, mesmo porque são muitas essas responsabilidades, né? Fora as que eu já tenho. Em sala de aula eu tenho turma ainda, eu sou coordenadora de monitoria do curso de Direito da PUC ainda. Olha só. Não me deixaram abrir mão de nada, Ricardo. Fica aqui o meu pedido para a minha diretora, tadinha, ela é uma fofa, Larissa, e me entendeu muito na época, falou, Milene, tudo que você precisar, eu te ajudo, mas fique, porque os alunos gostam de você. E naquele momento, assim, é um misto, né, de tristeza, porque eu sei que os alunos, muitos me procuram naquela função, já estavam acostumados. Entendi. E aí eu, assim, pensei, ponderei e decidi me manter nas funções da PUC também. Mas claro que eu sou muito rígida comigo mesma e, assim, por isso que a gente acaba ficando muito cansado, que são muitas as demandas. Mas, enfim, tá dando tudo certo. Não gosto de ficar reclamando. E quando eu assumi, eu falei, bom, eu gostei muito, por quê? É algo que eu sinto prazer em fazer. Eu penso que talvez seja pelo fato de já conhecer as pessoas que trabalham comigo e já ter tido a oportunidade de ser acolhida naquele lugar, né, que tem pessoas maravilhosas que trabalham. Olha, onde eu vou,
eu elogio, não é por elogiar o trabalho, é para expressar o meu encantamento com os servidores da educação. Sim. Eu sou muito orgulhosa, sabe? Eu tenho muito orgulho de estar ali hoje, porque eu sei que o meu tempo ali é curto, né? A minha estada ali é temporária, porque eu não sou servidora de carreira, né? E ali eu trabalho diariamente com servidores concursados que estão ali, que são concursados na educação, e que têm um trabalho de uma história de vida, né? de um trajeto de vida. Já passaram por diversas funções, e neles eu me apego para aprender o meu trabalho. Né? Desde o começo eu disse para todos eles, eu falei, olha, eu estou como secretária, mas aqui eu só represento o que vocês sabem fazer. Porque quem de fato são os servidores da educação e quem representa a educação são as pessoas que lá dentro trabalham. Porque o secretário, ele administra, né, problemas, desafios, né? Para onde vai isso? Problemas que eu quero dizer de diversas ordens, não é um problema que não tenha solução, problemas da educação, demandas da educação. Mais urgentes. Isso, são situações, vamos dizer assim, né, que chegam na secretaria e que, diante do olhar que eu adotei para a minha gestão, todos acolheram, entenderam e falaram, bom, nós vamos abraçar. Por quê? Porque eu acho que eu abracei a educação como ela é, né? Assim, na origem. E isso, para mim, está sendo muito gratificante. Todo dia. Todo mundo me olha para mim e fala assim, Milene, você é doida. Fazer tudo porque isso as pessoas que não estão normalmente, que olham para mim e pensam assim, bom, não é loucura? Eu falo, deve ser. Estou dando conta, então significa que não é tão loucura assim, porque estou bem feliz, sou muito grata por eles terem me acolhido, estarem do meu lado, me abraçarem nos desafios, entenderem as nossas dificuldades. A gente acalma um ao outro, né, quando chegam os problemas que a gente precisa unir para entender e escolher as melhores respostas, os melhores caminhos, os nãos e os sims, né? Sim. Porque muitos nãos são precisos, né? A gente precisa falar e a gente precisa mostrar, né, qual é o caminho da educação no município de Goiânia, o tamanho que isso é, né? São 110 mil educandos aqui em Goiânia matriculados. Nossa, é muita nas gente. nossas 110 mil. Então, isso são 378 unidades educacionais. Então, Isso envolve uma mão de obra também intensa, porque é muita gente. A gestão tem que ser muito intensa, não é? O tempo todo. Assim, nós temos a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, que funciona à noite em algumas unidades. Então, os números são grandes, né? Claro, então, tudo que é levado para a educação, normalmente é tudo com muito carinho, porque as pessoas que trabalham lá são pessoas que trabalham com as famílias, são as pessoas que trabalham com as crianças, porque a educação do município é a educação infantil. A gente trabalha com crianças de 6 meses, né, em média 12 anos de idade. Então, isso é uma responsabilidade imensa. É uma responsabilidade enorme. É o lado mais delicado, né, da educação. Porque você atende não só a criança, você atende a família também. Porque é a criança. É o sonho da família. É onde tudo começa. Né? Exatamente. É a alfabetização. A gente lida com a alfabetização. E é na alfabetização que você transforma, né, a pessoa capaz de direitos, capaz de obrigações, né, o sujeito. Que é ali que ele entende ele como pessoa na sociedade. Exatamente. E sabe uma coisa que eu tenho uma curiosidade? Porque, por exemplo, igual a gente viu aqui na sua fala, você faz parte da educação há longos anos, é professora, lida com o ensino, ou seja, não foi uma aventura, não foi colocado, você já tem uma história
longa na educação e serviu no executivo da educação também. Como que por exemplo, agora está assumindo essa posição que ela é muito, tem que ser muito diplomática, né? E virar a cara da educação municipal. Como que é essa sensação e qual que foi o primeiro impacto que você falou assim, gente, eu não pensei que tinha isso, mas tá certo, vamos lidar e vamos fazer a diferença, porque hoje a gente está com uma transformação muito evidente, né? É visível na educação, né, que as coisas estão acontecendo, mas como que foi essa questão de falar, opa, peraí, eu sou professora e agora eu tô tendo que ser diplomata também. É meio isso, não é? É sim. Eu acho que assim, o fato de ser professora já me traz um conforto de estar na situação de secretária da educação. Uhum. O acolhimento, Ricardo, talvez seja um pouco mais afável, sabe assim? As pessoas têm um entendimento melhor dos servidores da educação quando você olha para ele e entende qual é a posição dele. Uhum. Tá? Mesmo eu não sendo da rede pública, nunca fui professora da rede pública, o fato de ser professora e ter criado a minha carreira, né, a minha trajetória como professora, eu consigo entender o lado, né, daqueles alunos, daqueles professores, da gestão, porque é disso que eu falo a vida inteira, né, assim, a minha trajetória de trabalho. Então, não é a mesma coisa, porque estar na categoria do público, né, da gestão pública, é muito maior. As demandas são diferentes, a burocracia é muito grande. Então, hoje, o Ricardo pergunta assim, ser mais diplomata, né, assim, agir com diplomacia é a minha história de todo dia, né? Porque, assim, porque para todos esses desejos, ansiedades, necessidades. O tempo todo. Porque as pessoas, elas querem algo. E muitas vezes esses desejos não são contrastantes, assim, se contrapõem também. Então, o meu papel é entregar, muitas vezes, não o que você quer, mas o que eu posso te entregar. Então, nisso é que está, talvez, a hora que eu preciso ter essa diplomacia de explicar que não sou eu quem decido tudo. Nós já temos um programa na educação que existe para ser cumprido, que é a finalidade criança. Então, o nosso objetivo maior é atender a criança, né, na sala de aula. Então, a todo tempo, o meu objetivo é buscar professores, capacitar professores, diretores, coordenadores, secretários das escolas, para que eles possam atender os anseios da criança. Bacana. Não é da família. Por quê? Porque o meu objetivo é atender uma diretriz, né, da educação que eu tenho obrigação de entregar para aquela criança a sua formação. É claro que eu não consigo fazer tudo que eu desejo, né, e nem tudo que a gente tem como prioridade, vamos dizer assim. Mas o meu objetivo é caminhar um caminho, né, caminhar dentro dessa trajetória onde eu consiga atender o que a educação nacional pede para as escolas do município. Sim. Bacana. Eu observando, né, porque eu venho observando muito, além de todo esse reconhecimento interno, dessas siglas, de todo mundo que trabalhava lá dentro, como eram o andamento, os detalhes técnicos de dentro, hoje eu vejo você circulando para fora, indo nos CBs, indo nas unidades, e vamos dizer, tirando esse reconhecimento interno onde você verificou as demandas, as necessidades ali, e aprendeu, e viu que estava tudo bem, deu para administrar isso até rapidamente, eu acredito que muito rapidamente, porque agora você já foi para fora. Indo para fora, o
que você encontrou? Aceitação, disponibilidade, estava tudo ótimo, maravilhoso ou não? Qual é o seu apanhado dessa ida, que eu vejo você sempre fora agora, circulando, andando? Do começo do ano para cá, Márcia, eu assumi a secretaria num momento muito desafiador. Sim. Né? Nós terminamos o ano e começamos esse ano com um problema muito grande. A falta de professores nas escolas, uma greve de servidores administrativos. E aí, né, assim, problemas, né? Problemas administrativos. E nesse meio do caminho, eu escolhi procurar ajuda onde eu poderia ter ajuda, que é no Ministério Público. Uhum. Eu falo assim, muita gente tem medo do Ministério Público, pelo amor de Deus, eu não. Eu penso que pela minha carreira, né, ser uma carreira na área criminal, no direito, numa área criminal. Direito que você leciona, é professora? Sou advogada, sou professora da área criminal. Então, assim, naquele momento eu entendi que outras forças poderiam me ajudar, né, a percorrer esse caminho e me dar um suporte, um esteio que eu estava precisando naquele momento para conseguir resolver o problema. Olha que então, interessante. assim, e foi muito positivo, Ricardo, foi muito positivo. Eu tive muito, assim, apoio de todas as categorias, sabe, categorias que talvez, historicamente, não sentariam à mesa. Exatamente, não sentariam numa mesa de forma pacífica. Foi muito, muito acolhida por pessoas que muitas vezes começam no embate. Não, sempre começaram comigo com o diálogo. Milene, o que a gente pode fazer para resolver o problema? E aí eu falo, vamos juntos, resolver o problema juntos, porque só eu não consigo resolver. Então, naquele momento, nós conseguimos, eu com a secretaria, com os servidores, com o sindicato, que, né, a gente é aberto ao sindicato, né, a Bia, uma parceira. Então, ali naquele momento, todos querendo que o aluno estivesse na sala de aula, os professores pudessem retornar à sala de aula e tudo andar e caminhar bem. O prefeito Rogério tem sido muito solícito às pautas da educação. Ele é muito companheiro, sempre respeitou muito o meu trabalho. Tenho muito a agradecer ao Rogério. Rogério, desde o começo, eu falei para ele, Rogério, nós vamos ter problema, você aguenta as pontas. Vamos resolver. Aguenta aí que vai chegar algumas reclamações, alguns pedidos. Segura a onda, porque eu vou dar conta. Eu vou dar conta e você também. Nós vamos dar conta juntos. E ele, assim, mãos dadas, saímos dali e falamos, vamos resolver. E conseguimos, hoje, né, assim, minimizamos grande parte, vou falar todos, porque, né, não sei que momento. A gente, eu acho que o protesto que estava lá em cima, isso já não tem mais. É interessante pensar, porque a gente ficou há muitos meses antes da gestão tendo muito protesto, tendo muita coisa, tendo muito alvoroço. Eu até me perguntei, falei, onde foi parar? Porque realmente, logo depois, já conseguiu contornar essa situação, né? Sim, consegui. Com parceria, Ricardo, assim, sabe, todas as frentes que fazem parte desse processo contribuíram para que a coisa andasse. Entende? Assim, os parceiros, né, o sindicato acalmando a categoria, dizendo assim, olha, nós vamos dar conta juntos. Eu sei que a secretaria tem problema, eu sei que, né, cada um, sabe, assim, tentando fazer a sua parte para que lá no final a gente possa conseguir, que colocar a criança na escola com o professor. Então, assim, sempre, claro que os problemas existem. Eu não tiro o direito, né, da pessoa que enxerga uma possibilidade de ter um avanço no seu trabalho, pedir algo, buscar, né, aquilo, porque eu também sou professora. Você entende? Então, você sabe o que é que dói lá do outro lado, o que precisa do outro lado. Exato. Isso te dá uma visão muito mais ampla para
trabalhar os dois lados. Eu respeito muito o direito de todos. Então, assim, eu acho que nós chegamos no meio termo e conseguimos voltar à normalidade, né? As salas com professores. Hoje eu estou quase 100% com o problema resolvido. Eu falo quase 100% porque existem as licenças, os professores que volta e meia entram de licença e acabam provocando um pouquinho de instabilidade na rede com essas licenças. Mas fora isso, tá rodando, tá tudo funcionando. Milene, tem perguntas aqui, muitas perguntas, e algumas eu acho que a gente pode, né, Ricardo? Eu vou fazer o seguinte, eu também tenho. Eu também tenho minhas perguntas também, porque o povo tá bruto. Mas o que você acha da gente responder? Vamos responder umas ouvintes e depois a gente vai voltando para o nosso papo? Sim. Bora responder, porque eu acho o povo muito importante. E tem muita pergunta, Ricardo. Se a gente não para fazer, depois eles ficam tristes. Não, menina, até porque não é fácil assim vocês poderem conversar diretamente com a secretária de Educação. Então, às vezes, para conversar até com uma diretora, às vezes a pessoa sente dificuldade, até pelas atribuições, correria. E hoje vocês estão tendo essa oportunidade, estão mandando para cá. E a gente pegou algumas perguntas. Tá? A gente começou a chegar desde cedo, tem muito bom dia aqui, então bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Beijo para vocês, meus amores. Porque a gente estão chegando, inclusive eu estou aqui e chegando, mas vamos ver o que a gente consegue administrar aqui agora, nesse momento, para ver qual a opinião, aqui, qual a resposta da secretária de Educação de Goiânia, Milene Baldi. Milene, olha aqui, o João Pedro sempre manda pergunta para cá. João Pedro, vou convidar você para vir aqui. Sempre tem o João Pedro. Será que é o mesmo? João, se for você, comunica aqui no WhatsApp. Fala assim, é sempre você. Sim, sou eu. E manda um print das suas mensagens lá. E aí, o que a gente vai fazer? Se for você, você vai vir aqui no estúdio e vai ganhar um abraço meu. Isso. Um beijo. Não, brincadeira. Participar de podcast aqui. Fala, sou eu. Sempre João Pedro, muito obrigada. E ele mora não é outro. É o João Pedro de sempre, do Jardim América. Querido. Ele fala, boa tarde, esse chegou agora, boa tarde, secretária. Gostaria de saber se existem planos de inclusão para atividades extracurriculares nas escolas municipais. Ele quer saber se tem como aula de música, esporte, e se isso, e que ele acha, e com certeza é interessante esse desenvolvimento dos alunos. Nossa, eu tenho uma ideia, um projeto, um ideal, né? Na verdade, não é ideia, é um ideal. É o sonho de todo professor. Sim. Também, né? A gente é cheio de sonhos, João Pedro. Você não imagina, você entrar na cabecinha de um professor. Não, a gente tem um projeto, Márcia, até está em papel, né? Já assim, quando eu falo que está no papel, é porque já está querendo caminhar. Que é de fazer uma inclusão nas escolas em tempo integral de uma atividade extracurricular, sim. Na verdade, é atividade até curricular. A gente colocar no currículo a música, o esporte, as atividades culturais, né? Canto. Então, são várias atividades. O esporte que a gente tem lá, tem um projeto bem bacana com a Dani, que é dessa área. Bicicleta, corrida, bicicleta, karatê, coral, nós temos um coral maravilhoso, nós temos um coral dentro da rede, que a gente anda com essas crianças aí para apresentar a qualquer hora, eu vou levar em um evento que vocês tiverem. Eu já estou marcando para o próximo, em setembro nós temos um já. Pode me convidar, que eles adoram cantar, as crianças, e a coisa mais linda, é belo, são crianças pequenas mesmo, e assim, afinados, a música. Depois eu vou te mandar no seu WhatsApp para você ver, que gracinha. Eu vou postar para vocês. Gente, olha como que é importante. Eu não sabia disso. Não, mas olha só como é importante, meu povo, vocês irem atrás, porque eu não sabia que tinha um coral na municipal. Gente, é uma lindeza. Aquelas crianças cantando as músicas, assim, uma afinação. A professora de música é uma graça, né, a maestra. A maestra que a gente fala? Maestra. Né? Me fugiu agora. Ela é uma super querida, muito competente. Uhum. É muito bacana. Vou te mandar um vídeo depois. Então você já tem um plano de ação aí que inclui essas inclusões. Sim. Né? Sim, nas escolas que a gente já tem
espaço físico, Márcia, são as primeiras escolas que a gente pretende, né, já colocar. E eu fiz um projetinho com a Dani para que nós pudéssemos fazer isso de forma circular, né, para que todas as escolas pudessem ser atendidas. Por quê? Para colocar em todas ao mesmo tempo, exige um custo que talvez não saísse. Sabe aquela coisa assim, melhor você iniciar projetando, fazer algo do fazer que uma nada, coisa, né? que a gente atenda um volume grande de escolas e que você consiga fazer, do que ficar esperando a coisa acontecer, né? Aquela coisa, exato, né? Então, mas tem sim. Demanda. Então vamos aqui, Tá ó. respondido, meu querido. Obrigado. João Pedro. Mariana Oliveira, do setor Garavelo. Aqui em Goiânia. Setor Garavelo é Goiânia? É. Pois é, Goiânia. Tem Garavela Aparecida também, já foi por lá. Tem lá em Aparecida. Tem Por isso que eu até pensei. Eu acho que é deve ser na Garavelo divisa, Parque. viu? Tem, né? Eu acho que é na divisa. Aí ela fala, Milene, gostaria de saber quais são os planos da Secretaria para ampliar rede de CMEIs aqui em Goiânia, especialmente nos bairros mais distantes e mais pobres. Nós temos aqui, eu sou muito transparente, sabe, Márcia? Assim, eu não escondo nada de ninguém. Vamos enfrentar. Os números não mentem, né? Então, assim, o CMEIs, o volume de crianças que buscam CMEIs é muito grande, né? Muito alto. E o objetivo é atender todo mundo, lógico, né? Assim, meu ideal seria atender. Para você ter uma ideia, eu tenho uma média de 7 mil crianças fora de CMEIs que estão na fila aguardando. Essa fila, claro que ela é cíclica, porque da mesma forma que eu tenho esse número, eu começo a atender, outras crianças vão chegando, outras mudam para Goiânia, né? Eles mudam para cá e solicitam a vaga. A vaga pela busca do CMEI, ela está no portal da transparência. Então, as famílias que não sabem, né, que não fizeram cadastro, precisa fazer o cadastro dentro da matrícula da SME, lá no site da SME tem o portal, dentro do portal existe o cadastro, que é a reserva para a matrícula de CMEIs. Isso a gente normalmente faz ao final do ano, para iniciar o ano e começar a busca para atender esses pedidos. Nós vamos inaugurar agora, eu tenho 3 CMEIs já sendo encaminhados para inaugurar, o que representa, em média, mais de 300 vagas, né, que nós vamos atender nesses 3 CMEIs. Muito mais, porque só são 160 vagas. Um é na Vila Santa Helena. Que é distante. São regiões periféricas, sim. Na Vila Santa Helena, que nós estamos terminando, falta assim 8% só. Deixa eu tentar te explicar. Deve ser bem, né, porque eu não conheço. Talvez eu não consiga te explicar assim, a localização. Mas para o próximo, não. Todos eles são em regiões afastadas, né, mais afastadas. E o que a gente fez também, Márcia, nós buscamos os CMEIs que estavam em fase de término de obra, onde tem maior demanda, assim, de vagas. Porque o que acontece? Eu pego lá no meu portal, né, na minha rede de espera, e eu sei quais são as regiões que têm maior busca, né, de espera, por fila de espera. Então, crianças que pedem vaga no CMEIs da região, né, do Novo Mundo, da região norte, da região, né, sudeste, então, assim, da região central. Então, aí eu consigo mapear quais são as regiões que têm maior déficit de vagas para CMEIs. Porque são regiões que muitas vezes têm poucas unidades que não atendem a demanda da população que vive ali. Nós vamos inaugurar o da Santa Helena, que é o CMEI Santa Helena, da Vila Santa Helena. São 160 vagas. Nós vamos inaugurar, que não vai ser agora, mas creio que até o final de agosto, a gente termine em setembro. Penso que 2 meses e meio, se tudo der certo, já eu vou explicar por que eu falo que é tudo, der certo, porque são as empresas que são... Deus ajudar. Porque, nossa, eu tenho uma trava, Márcia, que me entristece demais, que são as licitações. As empresas que entram na licitação, elas jogam um preço muito baixo, e muitas vezes não consegue terminar. Ela, por exemplo, não consegue executar a obra. Então ela entra como concorrente. Só que ela coloca um valor abaixo do mercado, né? E aí ela não consegue terminar a obra com aquele que está
a dívida dela comigo. Uhum. Entende? Com o valor da obra que eu tenho para poder quitar aquela obra. Então, eu tenho uma obra de 1,5 milhão. Aí a empresa vai lá e entra como concorrente na obra, mas ela assim, no caminho ela se perde. E aí ela entrega os pontos e faz um distrato e eu tenho que licitar de novo. Ou seja, mais 6 meses, mínimo. Mínimo 8 meses. Nossa. Então, isso tem sido um problema muito grande para o município, para as obras do município. É uma coisa que eu bato agora, falo, gente, isso tem que mudar. Porque eu tenho mais de 10 obras paradas e que não, assim, e que estão paradas, Ricardo. Eu tenho obra parada em 2005, gente. Nossa. Parada e quase pronta. Mas por conta de licitação, de um Só pequeno isso, detalhe só burocrático. o problema é a licitação. Porque o município vai lá e coloca o dinheiro na obra. Se eu coloco o dinheiro na obra, empenho a obra, a empresa se compromete, mas não consegue terminar. Aí quando ela não consegue terminar, é um problema seríssimo, porque eu tenho que correr tudo de novo, o percurso de novo, com o valor que já está defasado. Você entendeu? Então, por quê? Porque o valor econômico daquela obra já não é mais o mesmo de um ano atrás. Atualizou então, tudo já. Isso é uma trava dessas obras, dessas vagas. Então, muita gente olha e acha que a gente não abre. Não está fazendo nada. Que não está fazendo, não está entregando a obra. Mas a prefeitura não entrega a obra que prometeu. Entende? Por quê? Eles passam, vem construindo, aí vê que para, fica todo mundo bravo, mas não sabe e filma, e manda pra gente assim, a filmagem da obra parada. Só que essa burocracia, que eu entendo que é uma burocracia que dá licitude, né, que dá essa transparência, tá certo. Só que realmente a gente depende. Eu dependo dessa, né, de dar tudo certo. Por isso que quando eu falo assim, essa do Parque Ateneu, eu não terminei de falar, né? Então nós temos o Vila Santa Helena, nós temos o Parque Ateneu e nós temos o Barra Vento, que são 3 obras que, né, já estão em caminhos da gente conseguir terminar. Da Santa Helena já está 98% construída. Eu penso que até o final de junho e começo de julho, né, a gente consiga terminar a obra. Do Parque Ateneu também assinei essa semana. Pessoal, vai sair, se tudo der certo, vai sair, vai dar certo, né? É uma obra grande, bonita, um lugar muito bonito do CMEI do Parque Ateneu 2. Então é uma região realmente que demanda vaga. Então todos os 3 são regiões afastadas. Então já está uma ajuda boa, não resolve, mas ajuda. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, como que é o controle para essas questões? Porque, veja só, digamos que para construir um CMEI que vai atender 100, 200 crianças demora 1 ano, 2 anos. Só que a gente não tem controle nenhum sobre a vinda de novas pessoas para cá. Não. Então, por exemplo, se alguém muda aqui, alguém muda para Goiânia, muda muito, tem muita migração para Goiânia, automaticamente ele já tem o direito de estar na escola em Goiânia. Educação infantil, sim. Não é Ricardo, a educação infantil é porque assim, esse direito à obrigação, deixa eu até explicar para ficar claro, até para quem não entende, né, os nossos telespectadores entenderem. A criança de 6 meses a 5 anos, que é a criança do CMEI, a gente tem uma obrigação de atender, que é um percentual de atendimento. Por quê? Porque a obrigação é da educação, assim, da criança que está na fase de educação infantil, que é a criança de 6 anos para cima, que é onde começa a alfabetização. Então, essa tem que ter vaga na escola e, graças a Deus, eu não tenho nenhuma solicitação de escola que a gente não consiga atender. Tá? Muitas vezes não é a vaga desejada pela mãe, mas a vaga na escola eu tenho. Tá? Então, assim, violar o direito, que é o direito da educação infantil, nós não estamos violando. Agora, a vaga do CMEI, que a gente atender no mínimo 50%, a gente atende muito mais. Então, assim, o que é por obrigação em vaga de CMEI, eu atendo muito mais do que é a obrigação. Bacana falar isso. Entendeu? Então, assim, as crianças que estão fora do CMEI, eles estão fora por quê? O que a gente estava conversando aqui antes da gente começar. A rede privada, ela não atende, ela atende o berçário, que são esses nossos bebês de 6 meses a 5 anos, né, 5, 6 anos, que é o nosso CMEI. O CMEI, que é a rede municipal, a gente tem para atender e dar um suporte pedagógico.
que não é um suporte assistencial, é o suporte pedagógico. Então, a criança vai para o CMEI para ter aquele início de vida pedagógica. Então, as crianças escutam histórias, elas aprendem a manusear as formas, as cores. Legal. Então, ali eu já vou introduzir naqueles bebês o suporte pedagógico que a gente já tem em nível educacional. O que, muitas vezes, assim, é o que o berçário ele tem a não obrigação de atendimento, que é o que nós temos por obrigação de atendimento. Entende? Interessante. E como que calcula, por exemplo, isso desse tanto de gente vindo e não tem estrutura, por exemplo, eu acho que nem tempo hábil para construir tanto na medida que vai crescendo tanto, né? Porque, por exemplo, nada impede amanhã chegar mais 7 mil crianças aqui na rede pública, não é verdade? Nada impede, não tem nenhuma barreira. Não. E como explicar para as pessoas esse detalhe que tem gente migrando para cá o tempo todo? Só para também, complementando, Ricardo, essa sua pergunta é legal e interessante. Eu não tenho critério para atender em CMEI. Não existe um critério de financeiro, econômico, social. Esperando isso. Não, econômico, social, não existe critério econômico, social. Qualquer criança que se cadastrar e que conquistar aquela vaga no cadastro, eu atendo. Entende? Não existe uma seleção, vamos dizer assim. E nós temos as filas de prioridade, que são prioridades legais, né, por lei, que são crianças, né, com vários requisitos. Vou te dar um deles, na verdade, crianças que são, né, que estão no suporte do Bolsa Família, crianças que são frutos de uma violência doméstica, tá? Crianças que estão em um nível de vulnerabilidade social muito grande e que buscam, né, na rede de educação, na rede municipal de ensino, um suporte. Então, isso eu tenho filas que são filas criadas por lei, percebidas por lei, que devem ser atendidas. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho inúmeras crianças, né, que chegam e não há como fazer uma seleção. Todos têm direitos iguais, né? Entendeu? Então, assim, todo tanto que chegar, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou encantada com os nossos CMEs. Mas muito encantada. Porque é tudo muito, muito cuidado. E eu falo o seguinte, o fato da gente ter os órgãos controladores, né, que vigiam o trabalho das escolas, o atendimento das escolas, a alimentação da escola, é que nos fortalece em ter essa qualidade de ensino. E da prefeitura do prefeito Rogério, nessa gestão do prefeito Rogério, ele deu tanto suporte para a educação, assim, para a qualidade da educação, no atendimento, capacitação de professor, capacitação de diretores, né? Ele sempre deu assim, respaldo, ele disse, olha, eu quero um bom trabalho. Isso fez com que muitas crianças de redes privadas migrassem para a rede municipal. Hoje nós estamos muito bem classificados, já vou contar, nós estamos assim, dentro do Brasil, em nível de alfabetização, nós estamos assim, muito bem classificados, e assim, muito bom isso, muito satisfatório. É um trabalho muito bem feito, né, minha mãe? Na fila, que tem então vamos responder? Manda um oi. Separa aí, tem mensagem por aqui que eu vou passar, e o tempo também urge, né? Júlia Araújo, do setor universitário Goiânia, aqui, ela fala, secretária, recentemente, eu não estou sabendo disso, gente, eu vou passar aqui a pergunta como ela mandou. Isso. Ela disse, secretária, recentemente houve controvérsia no uso de material didático, com conteúdo sobre diversidade nas escolas municipais, não sei se houve, por isso que eu estou dizendo, estou vendendo peixe. Na rede municipal ou na rede estadual? Eu acho que eu não sei, ela disse... ela falou talvez tenha sido na rede estadual, porque assim, nosso material é direcionado à educação infantil, né?
Então, nós não estou Será? sabendo. Se você depois puder nos dizer onde Eu você não, viu assim, isso. não tenho conhecimento Eu assim, também não. dessa manifestação. Estou passando sua pergunta como você mandou. Ela disse assim: bom, como ela está perguntando qual é a sua posição sobre o assunto, independente se houve ou não, a nossa querida Lilene pode dizer qual é a posição dela sobre a introdução sobre o assunto de diversidade na educação infantil. Diversidade é muito amplo, né? É muito amplo. Ela fala diversidade de gênero. Ah, tá. Diversidade de gênero. Isso pode ter sido na rede estadual, porque a idade para falar sobre, né, as questões de gênero, elas estão voltadas para as crianças a nível acima de 12 anos, do fundamental dos ensinos finais, né? A rede do município não tem essa... Não tem os mesmos materiais didáticos da rede estadual, né? Porque a rede municipal, a gente adota todo o material didático que é voltado para a rede municipal, ele passa por uma bateria de professores que ficam na nossa sede, que são professores formados por área, dentro de cada área, geografia, história, matemática, português, língua portuguesa, inglês, e eles avaliam esse material didático para que ele possa ser inserido nas escolas. Nesse ano, né, particularmente, assim, os livros que nós adotamos são materiais didáticos de rede, assim, de categoria de ordem federal, que chegaram para nós, para que fossem trabalhados em sala de aula, com o objetivo de atender principalmente a alfabetização, né, que é o programa Alfa Mais, que a gente trabalha com o programa Alfa Mais, e o programa de ensino de matérias específicas, que os professores de área que a gente trabalha, que são as matérias de ordem específica, que é matemática, português, história, geografia. Né? Não tenho assim, nenhuma divergência trabalhada na rede municipal quanto às obras literárias que nós adotamos, que são obras literárias que já adotadas, né, anteriormente, e onde assim, não tivemos nenhum embate aí por enquanto. Quanto à minha posição pessoal, eu acho que tudo tem o seu tempo, a sua idade, né, e isso, claro que eu só poderia respaldar o trabalho que aqueles profissionais que pesquisam, que estudam, que fizeram uma pós-graduação, que fizeram mestrado e doutorado, pesquisaram, se debruçaram naquele tema e entenderam que, né, estão no momento certo de serem inseridos. Né, nós estamos trabalhando nas escolas, por exemplo, a não violência, né, a violência contra a criança e adolescente, todo tipo de violência que possa afetar a criança e adolescente, deve ser combatido. Então, o combate combate a violência contra a criança e adolescente de diversas formas. E como é que isso é transmitido para a criança em nível de educação infantil? O não pode deixar, né, pessoas que você não conheça te tocar nas suas áreas íntimas, né, a criança. Então, tudo isso é trabalhado, sim, na escola. Uma proteção à criança. Exatamente. O objetivo é proteger onde quer que ela esteja. E é muito bonitinho, porque nós tivemos o Maio Laranja e a campanha era exatamente essa, né? Da proteção contra a violência. Violência infantil. Proteção contra a violência infantil e combate à violência contra a criança e adolescente em nível sexual, principalmente físico, moral, psicológico, todo tipo de violência. Bacana. E nós introduzimos essa campanha. E é importante passar esse conhecimento, por mais delicado que seja o assunto, porque a maioria, até os adultos, mulheres adultas que são vítimas de violência, elas não têm entendimento de que aquilo é uma violência. Exatamente. E quando se desconhece, quando não se toca no assunto, a pessoa vai ficar mais fácil de ser atingida, né? Aproveitam, as pessoas de má índole vão aproveitar desse desconhecimento. A criança, ela passa muito tempo na escola, né, Márcia? Então, assim, a gente tem acesso a muitas informações. E às vezes informações e um contato com a criança que ela enxerga na professora, na diretora, uma relação de confiança, ela é muito estabelecida.
Então, muitas vezes, a criança que sofre a violência dentro de casa, ela vai conseguir contar ou falar sobre aquilo na escola. Sim. Olha só. Então, 100% das descobertas vem da escola. Muitas vezes. Então, a gente tem uma rede de proteção dentro da rede municipal, uma rede nós temos uma gerência, que é a gerência, né, que protege, que trabalha com isso, a gerência de inclusão. Ela trabalha literalmente para buscar formas de proteger a criança em todos os aspectos, né, contra todo tipo de violência que possa ser praticado contra ela. Uhum. Então, essa foi uma campanha muito bonitinha. Até teve uma criança na secretaria, eles foram levar os panfletos que eles fizeram. Eles fizeram cartilhas, né, de combate à violência. E crianças de 6, 5, 6, 7 anos foram na minha sala, me esperaram lá, fizeram uma surpresa para mim. Entrou uma turminha de crianças na minha sala, com a professora que estava passeando na sede, para entrar de sala em sala e dizer que eles estavam ali fazendo uma campanha. Uhum. E aí eu abri a porta, eles gritaram, assim, tia, nós viemos aqui te entregar uma cartilha, 5, 6 anos de idade, uma cartilha. Aí um falou assim, eu vou explicar o que isso representa. Eu vim aqui porque eu vim aqui dar uma palestra. Eu falei, opa, olha que bacana, desde pequeno já sabe fazer. Ô tia, você sabe que a gente não pode deixar colocar a mãozinha de pessoas que a gente não conhece no nosso corpinho. Aí eu falei, que bacana, né? Então, esse tipo de trabalho, ele é muito desenvolvido, sim, na rede. É necessário. Eu acho que toda criança, ela tem que entender tudo para fazer as suas escolhas. Uhum. Eu sou da teoria de que aquilo que a escola, ela acolhe, né, é aquilo que a gente devolve para a criança. Exato. Então, ali, eu acho que é um lugar da criança se sentir acolhida, para ser alfabetizada, para ser cuidada. A gente nós estamos pensando no futuro daquela criança. Eu estou projetando aquela criança para ser alguém, né, que seja respeitada no meio social. Por quê? Porque ela tem os seus direitos reconhecidos, vai saber lutar pelos direitos que ela entendeu. Por quê? Porque hoje ela sabe ler, hoje ela sabe escrever, ela sabe onde ela quer estar, ela sabe onde ela não quer estar, ela sabe quem ela quer ser, quem eu não quero ser, entende? Como eu quero ser, o que eu quero para minha vida. Então, isso aí. E eu acho que isso te impacta bastante, porque você tem filhos ali, eu acho que lidar com essa realidade deve ser muito interessante, né? Porque você puxa também esse lado materno para quando tratando das crianças, né? O tempo todo. Eu entro no CMEI, gente, a minha vontade é ficar na sala, deitada no meio daqueles bebês, olha, é difícil sair dali. Eu adoro visitar CMEI. Educação infantil também, mas assim, gente, aqueles bebezinhos, não, sabe assim, aqueles bebezinhos engatinhando, a gente entra na sala, eles olham com o olhão assim, uns choram porque é uma pessoa estranha, outros já vem andando, engateando pro seu lado, assim, já pede colo. É uma delícia. É uma benção mesmo. E tem tanta pergunta aqui, você quer fazer mais vamos. Tem uma mensagem que chegou pelo YouTube, manda para ela. Temos aqui boa tarde, cumprimentos, e boa tarde, bom dia. Milena extremamente. Sim, é Samara, está com H. Samara. Samara Ferreira, Milena é extremamente competente em tudo que faz, tem grande contribuição na profissional que me tornei. Um beijo a vocês, Márcia e Milena. Um beijo, Samara. Samara é uma grande querida, minha amiga. Tô devendo café, Samara, eu não esqueço, não, eu lembro todo dia. Eu brinquei com ela, Samara foi minha aluna no direito, muito competente, uma pessoinha que, assim, ela já era grande na faculdade, né, assim, já tinha um grande potencial na faculdade. Eu tinha certeza que a Samara ia sair do curso de Direito já abraçando o mundo, e ela está aí abraçando o mundo, e eu me sinto muito orgulhosa de ver, porque eu adoro, assim, enxergar esses meus alunos, né, fazendo o que querem, né, abraçando o que querem. Nada é fácil, eu falo que nenhuma etapa é fácil de ser percorrida. Samara tem um caminho muito bonito,
de história de vida, respeito muito a história dela, e hoje acho que, assim, ela para mim é um exemplo a ser seguido, porque ela tem muita história. Então, assim, respeito muito a pessoa, viu, Samara? Te respeito, tenho orgulho de ter sido conhecido, né, você, e ter feito parte da história. Uma advogada criminal, hoje está advogando na área criminal. A nossa querida professora Rosângela é muito amiga e também aí, né, estimulou, incentivou. Então, assim, o que depender de mim. Fantástico. Beijo, Samara. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que até o Ricardo me apontou, porque tem vários no mesmo sentido. Se você posso passar? Então, qualquer uma. Eu estou aqui super aberta, os problemas e as soluções. Tem várias falando de um assunto parecido sobre o Sindicato dos Professores. O Marcos Oliveira, do setor Bueno, ele fala: secretária Milene, a greve dos servidores administrativos da educação tem gerado muita controvérsia. Quais são as principais reivindicações deles? Esse é um ponto, hein? E como a secretaria está tratando para evitar no futuro paralisações? Marcos Oliveira. Marcos, assim, eu entendo o pleito deles, né? O que acontece? Os servidores administrativos da educação, eles foram considerados autônomos, vamos dizer assim, criaram uma categoria para os servidores da educação administrativos diferente dos servidores da prefeitura, administrativos da prefeitura em geral. Então, assim, a categoria dos servidores administrativos da educação, hoje eles são da educação. Então, existem algumas gratificações, na verdade, o valor, né, do salário não foi equiparado. Muitas situações que ficaram diferentes, acabou ficando diferente, e eles reivindicam, né, essa equiparação para a função que, conforme a gente conhece e reconhece, são desenvolvidas pela mesma função. Assim, na verdade, tem uma equiparação de trabalho igual. Né? Assim, eles fazem o mesmo trabalho e são entendidos de formas diferentes. Em algum momento eu não participei disso, né? Mas assim, pelo fato de eu ter vivenciado essa greve dos administrativos, eu entendi, né, qual era o pedido, vivenciei esse pedido junto com eles na época da greve. Isso foi levado para a Justiça, fizemos as nossas reuniões, né, no Tribunal de Justiça, junto ao desembargador. O problema que eu entendo hoje, Marcos, é que a gente precisa uma decisão maior do que a secretaria. Né? Por quê? Porque toda verba, toda a ordem econômica, ela está dentro de um contexto da educação. Então, assim, se eu solicito um aumento salarial, esse aumento salarial ou qualquer gratificação, ela tem que caber dentro do meu orçamento. Né? Então, já assim, é pré-estabelecido também, né? Que é anual, sim, né? Então, existe uma lei orçamentária anual, né? Então, essa lei orçamentária anual, ela faz a gente já tem um contexto de gastos para isso. Só para você entender, assim, a dificuldade, né? Não justificando que está certo, tá? Eu não estou querendo justificar que está certo ou que está errado, né? Isso precisa de um estudo aprofundado para a gente equilibrar as contas, né? A merenda escolar, né? A briga hoje é para a gente conseguir aumentar o valor que é repassado de ordem federal para a merenda, porque esse valor está defasado tem 4 anos. Só para você ter uma ideia, per capita, né? O valor da merenda per capita. São 50 centavos por criança, gente. Meu Deus. 50 centavos por criança. Pouco demais. É muito pouco. 50 centavos não compra um traje. Tem que se virar com isso aí para Então, a gente tem que fazer uma contrapartida, porque eu tenho uma verba federal que ela, claro que não é para suprir 100% a merenda, mas é para garantir uma parte da merenda.
E aí, quando eu falo que um lanche custa, em média, 10, 11 reais, eu tenho 50 centavos de contrapartida. Entendeu? Então, claro que tudo que é relativo ao alimento, nunca o valor ele vai ser congelado. O valor do alimento não é congelado. Não. E o valor nutricional do nosso cardápio, o valor nutricional é congelado. Então, por exemplo, o que eu quero dizer que o valor nutricional é congelado? O meu cardápio ele está congelado no valor nutricional. E o meu alimento tem que caber dentro desse valor nutricional. Só que independe do valor que está o arroz, independe do valor que está a carne. Então, se, por exemplo, se o arroz, eu tenho que entregar para a criança um valor nutricional. Mas eu tenho que lembrar que esse valor nutricional está intimamente relacionado ao valor que ele custa. Também, né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, na lei federal está a minha obrigação nutricional, não está a minha obrigação financeira. Nossa. E eu que tenho que fazer caber o valor financeiro. Tipo, se vira, né? Se vira. E Gente, e é uma coisa assim, é uma obrigação que eu tenho. Eu não tenho como fugir disso. Entende? Por quê? Porque a criança, ela vai ser atendida e o cardápio é fiscalizado, óbvio. Eu não estou me esquivando disso. Mas tudo isso tem que caber dentro da minha lei orçamentária anual. E nisso pesa, né, são outras questões que também que são questionadas e pontuadas pelo estudo financeiro dos administrativos, que eles ficaram com uma carga horária diferente da rede, né, da prefeitura. Enquanto os servidores da prefeitura eles cumprem 8 horas, o servidor da administração da educação cumpre 6. Então isso também impacta, porque aí eu tenho que fazer um equilíbrio salarial nessa diferença salarial, porque muitas vezes eu preciso de 2 servidores no lugar de 1. Exato. Porque eu não cumpro só 6 horas de trabalho. Entende? Então, assim, eu tenho 6, mas eu tenho que ter outro servidor cumprindo mais 6. Exato. Por quê? Porque eu não tenho um servidor de 8 horas. Eu tenho 2 servidores né? Na verdade, são 2 de 6. Então, isso também me desequilibra financeiramente. Ou seja, para uma mesma função. É um labirinto de ações que tem que ter. A gente precisa fazer um estudo. Equilibrar, porque não é simplesmente ir lá e atender uma demanda e descobrir todo o resto que é essencial. Então, a gente precisa ter uma equipe, uma comissão para fazer isso, sabe? Assim, uma comissão para estudar toda a rede e entender quais são as necessidades para a manutenção anual de tudo isso, né? A gente entregou uniforme esse ano, tinha 2 anos que a gente não entregava uniforme. Esse ano nós estamos entregando uniforme para toda a rede, desde os bebês. Uniforme short saia, calça, camiseta, casaco, tênis, babucho para os pequenos, meinha para os bebês com soladinho de borracha. Olha só. A gente está em fase de entrega, assim, a logística é uma demanda muito alta, né? A demanda é muito grande, são 110 mil. E nós estamos conseguindo fazer a entrega por escola. Foi uma escolha que nós fizemos, que muita gente está reclamando, talvez vocês escutem. Mas eu não recebi o uniforme. Mas vai receber. Porque a logística atender todas as regiões. Então, não é uma coisa assim, simplesmente ir lá e jogar o uniforme lá dentro e ver o que cabe aí. Não, o uniforme ele foi confeccionado para cada criança da escola. Pelo tamanho da criança da escola, para não haver gasto desnecessário, né? Assim, nossa, a logística disso deve ser gigante, enorme, né? E a empresa, assim, nós fizemos um contrato muito bacana, porque a empresa também, nós criamos uma obrigação para a empresa recolher os uniformes que estavam por defeito. Então, assim, a diretora percebeu que o uniforme estava com um defeito antes de entregar, a empresa vai lá, recolhe, substitui aquele uniforme. Então, assim, é uma coisa muito organizada, sabe? Bacana. Tá muito bacana. Tá fantástico. Que orgulho de dizer. Gente, tem muita pergunta ainda, não vamos responder todas, mas eu acredito que deu para sanar muitas dúvidas e a gente vai ter que ficar por aqui. Aí eu peço para o Ricardo que se ele tiver alguma dúvida, meu filho. Minha mãe. Eu quero falar a nossa colocação no Brasil ainda. Sim, essa daí vai ser por último. Porque foi uma vitória, hein? Uma vitória.
fantástica que vocês vão acompanhar. Na última fala, porque eu só vou abandonar, vamos deixar para o final, nas considerações finais, a Milene vai falar sobre a grande vitória que a educação tem alcançado aqui, né, em Goiânia. E aí você faz suas considerações finais, alguma dúvida, algum recado, etc. Vou entregar Agostinho também. Ah, sim. E aí Milene vai falar Combinado. todo o recado dela. Bom, meus amigos e minhas amigas, obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que acompanharam a Rádio XYZ até esse momento. Gente, foi fantástico, vocês viram aqui realmente mostrando o amor pela educação, o amor pelo que será o futuro do nosso Brasil, que são as nossas crianças, né? Então estão sendo bem zeladas, eu tenho certeza que você esclareceu muitas dúvidas, mas não tenha receio de perguntar, apesar de não vir para a bancada, mas você pode ir depois no Instagram perguntar que ela responde, tá certo? E olha, que Deus abençoe, lembre-se, nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, tudo vai dar certo, não desista dos seus sonhos. Minha mãe, é uma honra estar ao seu lado neste programa. Milene, foi maravilhoso, respondemos tudo e mais um pouco, e eu tenho certeza que o trabalho que está sendo feito realmente é um trabalho exemplar, isso a gente pode ver, e eu tenho certeza que o povo está vendo também. Obrigado, beijo! Então eu vou entregar agora para a nossa querida amiga um presente da Agostinho, que são temperos, e a nossa querida Célia te mandou para te entregar. Não temos caricanecas, que não deu, a demanda dessa semana foi muito grande, né, André? Depois eu mando uma caneca sua ali. Vou lá, pessoalmente, levar para a Milene uma caneca lá na secretaria. Então eu já agendei uma entrevista com ela lá e levo a caricanecas. Tá ótimo? Tem até o mapinha aí do Cevan. E minha querida amiga Milene, foi fantástica a sua fala, muito precisa, muito consciente, muito clara. Tenho certeza que todos que nos acompanharam entenderam, não teve palavra difícil, deu para todo mundo entender. E eu gostaria agora que você, além de nos dar essa notícia fantástica, também desse as suas considerações, encerrasse aí, falasse, mandasse seus recados para esse povo que nos acompanhou até agora. Bom, primeiro quero agradecer essa abertura, esse convite, pessoas queridas. A Márcia é uma pessoa que ganhou meu coração. Outro dia ela falou assim, a sua família é um presente para mim. Eu falei, não, senhora, você que é um presente para mim, para a nossa família. O seu carinho, o seu carisma, a sua aura, assim, você tem uma luz natural que caminha junto com você, né? Os meninos são maravilhosos, assim, não é à toa que eles são bacanas, maravilhosas, pessoas de bem, porque estão atrás aí de uma mãe, né, que fez isso acontecer. A gente sabe da dificuldade que é criar filhos, né, assim, com caráter, né, Márcia, assim, com tantos desafios, com tantas dificuldades que a gente tem, a gente conseguir criar nossos filhos com dificuldade e trazê-los próximos da gente, vocês trabalharem juntos, assim, é um prêmio. Eu vê-los assim, trabalhando juntos, gente, é um desejo de qualquer mãe, né, ter o filho próximo, junto, e assim, um respeitando o trabalho do outro, e assim, né, unindo forças junto com o outro. Isso é maravilhoso de se ver. Um dia eu que vou vir aqui e fazer essa entrevista com você. É verdade, é verdade. Eu quero saber da história, dessa trajetória. Para fazer um podcast aqui semanal para vocês, porque ia ser fantástico mesmo. Então, assim, eu que agradeço. Estou muito feliz como secretária de Educação. Os desafios são enormes, mas em nenhum momento eu me sinto pesada, triste, angustiada, sentindo que eu não vou conseguir. Eu tenho uma parceria muito grande na minha casa, meu marido tem me apoiado assim, de uma forma Inclusive, tínhamos perguntas sobre isso que ela vai falar, viu? Você que perguntou, que eu não passei, agora ela vai falar sobre isso. Então, eu tenho um marido que é muito parceiro, Márcia, ele me dá o suporte necessário, o tempo todo,
com os meninos, me ajuda levando na escola, buscando na escola, fazendo tarefa, estudando para a prova, e ele também trabalha muito. Então, assim, a gente tem um casamento, uma união, né? Exatamente é o termo da palavra, uma amizade, uma união que me dá muito suporte. Assim, ele me respeita e respeita o meu trabalho de uma forma que eu me sinto confortável, segura, porque o tempo todo eu chego em casa, eu olho para ele, e aí? Com aquele carinho, aquele abraço, como é que foi seu dia? Você está bem? Não leva os problemas para casa, nunca converso, a não ser que eu preciso de uma opinião, mas o suporte em casa é muito bom. Minha filha, meus filhos, assim, eles acham o máximo, são super orgulhosos, eu adoro. Então isso eu tenho só a agradecer. Na secretaria, o suporte dos meus amigos hoje, né, os meus amigos de trabalho, os servidores da educação, tenho muito orgulho de todos, assim, indistintamente. Alguns muito próximos que me dão esse suporte para eu conseguir fazer esse trabalho, né, que são as pessoas que trabalham comigo no meu gabinete, né, todos aqueles que estão ali no gabinete comigo, que me apoiam nos problemas, nos desafios, nas soluções. Minha chefe de gabinete, que é uma fofa, doce, querida Camila. Ah, verdade. Eu acho que é com ela que eu converso. Muito ela educada, é doce, gente, né? Calma. Doce. Ela é muito querida. Eles são muitos, se eu falar o nome de cada um, eu vou pecar, porque são muitos. E no final, Márcia, assim, eu vejo que a gente está no caminho certo, né? Eu tenho uma equipe da superintendência pedagógica, que é o Marcelo, que é o superintendente. Marcelo fez um trabalho muito bonito com os servidores que trabalham na rede, com ele e todos os envolvidos nesse processo, né, nas duas superintendências que a gente tem, fizeram um trabalho muito bonito na rede para chegarmos em terceiro lugar. Você imagina, no Brasil todo, nós estamos em terceiro lugar, cidade mais alfabetizada do país. Olha só. Agora você pensa assim, em terceiro lugar, gente. Gente, isso é fantástico. De cidades do país, Goiânia é a terceira mais alfabetizada, com crianças alfabetizadas até o segundo ano, né? Não é um número de toda a rede, não. É pegar as crianças até o segundo ano e fazer um estudo dos índices com essas crianças e entender que nós estamos em terceiro lugar com essas crianças até o segundo ano na rede. Uhum. Então, assim, a gente está muito orgulhoso desse trabalho. É um trabalho que realmente é um trabalho que foi feito, né, por uma equipe, que é a equipe da SME, em busca desse resultado. É um material didático muito bacana que foi trabalhado para que isso pudesse acontecer. É o projeto do Alfa Mais. Nós temos aí 6 escolas que foram premiadas no estado todo. Nós tivemos 6 escolas da rede municipal de Goiânia, que foram premiadas entre as 15 escolas mais alfabetizadas do estado. Que legal. Então, nós somos premiados assim, o mês inteiro com prêmios, sabe? Gente, que bacana. E lembrar, só uma pauta aqui, que são mais de 5 mil municípios, né, que nós temos no Brasil inteiro. Gente, é muita coisa. Sabe, nós estamos assim, muito felizes. Sim, é um orgulho, né? Que inclusive o nosso prefeito ontem está muito orgulhoso, né? Muito feliz, né? E isso é uma vitória para nós que somos da educação, que eu ainda me considero, apesar de eu estar em outra área agora, é uma alegria que vocês não têm nem noção. Minha querida Milene, muito, muito obrigada pela sua presença, para mim é uma honra. E, pessoal, meu falecido irmão, ele tinha uma fala, que cada um tem de Deus o que merece. Eu acho muito apropriado que, de alguma forma, a educação mereceu estar com a nossa querida, amada Milene Baldin. É um mérito mesmo, e ela já vem fazendo história e diferença. E como diz Epiteto, um filósofo fantástico, nada nesse mundo é nosso, tudo é emprestado. Então, hoje, Milene está secretária da Educação, emprestada por Deus, pelo universo, fazendo diferença. Muito obrigada pela sua atuação, por essa diferença que tanto nos orgulha, porque a gente já viu que as coisas já se acalmaram, está todo mundo esperando, e eu vejo ela, esta querida mulher,
que vai para a rua, que vai nos CMEs, que está ali junto com, ali visitando, olhando essas crianças como elas estão. Eu tenho acompanhado isso, a gente não consegue encontrar muitas vezes ela lá, porque ela está no campo. Tá em ação. Ela Ela está em campo. a Milene volta para a secretaria, a gente precisa de resolver os Eu problemas também, aqui Milene. dentro. Milene não está, ela está no CMEI, ela está aqui, ela está ali. E isso é muito importante. E está aqui conosco hoje também. Então, muito obrigado, Deus. Obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, meu filho, pela sua brilhante companhia. E nós vamos. Fora de ideias, fica por aqui. Eu vou, mas eu volto. XYZ,